Olá, gente, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Vão entrando aí aos poucos, né? Aguardar a entrada do nosso querido Daniel, que vai entrar conosco. Seja muito bem-vindo, Felipe. Hoje a nossa live vamos tratar de planejamento tributário, tá certo? Lembro a vocês que a partir de amanhã iniciaremos o nosso workshop. Será bem legal, teremos diversos participantes, tá? Olha aqui o nosso querido Daniel já chegando. Deixa eu dar aqui o convite dele para a gente começar a nossa live falando de planejamento tributário dentro das diversas formas. Seja muito bem-vindo, meu querido Daniel. Tudo bem? Boa noite a todos. Grande Boa Nery. noite, meu querido, tudo bom? Hoje eu vim mais leve, observou que não estou, né, é, mecanizado, digamos assim. É isso aí. Bom, deixa eu me apresentar, né, para os colegas que não me conhecem, que estão entrando agora, né? Eu sou Adriano Neri, eu sou advogado, sou procurador municipal, sou diretor do meu escritório de advocacia, tá certo? E estamos aí trabalhando no direito empresarial, direito tributário, e aí foi bolada essa grande live para tratarmos de planejamento tributário com o nosso colega Daniel, que também faz parte, junto comigo e junto com mais 11 colegas, da Unimentores, né? Essa joia rara que foi criada agora recentemente, né? Com diversos mentores, pessoas com 15 anos de mercado, e a gente vai falar já desde já no nosso próximo workshop, que será amanhã à noite, não é isso, Daniel? É isso Apresente-se aí. e fale um pouco para a gente aí, meu querido. Bom, meu nome é Daniel Rodrigues, eu também faço parte do Alimentores. Se a gente falar por pilares, assim vamos dizer, né? No pilar de processos, projetos, em busca de otimização operacional, melhoria contínua. E a gente permeia por todo o negócio, né? Porque eu acho que o processo é um pilar importante dentro de qualquer empresa, que é justamente a gente melhorar os procedimentos, né? Melhorar a questão de entrega, a qualidade, principalmente, que está dentro da operação. Então, são todas as vertentes, tanto para inovações, né? No sentido de projetos, quanto o sentido de processos, onde a gente fala de operações, que aí está contido logística, qualidade, né? Produção. Então, dentro desse âmbito aí também existe, porque gerir a operação ou gerir processos, no final é gerir custos, né? Isso que as empresas querem. Então, nessa gestão de custos, então é muito oportuno esse tema de hoje, que também está inserido a participação operacional dentro da gestão tributária, né? Porque tem o lance, a Verdade. gente vai falar disso hoje, tem um pilar jurídico, mas tem um pilar também de implementação processual, né, para que no final se tenha um resultado. O planejamento tributário, né, como a gente gosta de falar, eu costumo dizer, diante do que você está colocando agora, né, eu costumo criticar, né? Criticar quem chama de planejamento tributário pura e simplesmente. Eu gosto de chamar de planejamento empresarial tributário. Exatamente, Porque exatamente. a lei, ela não resta em si própria sozinha. Ela precisa de pessoas como você, meu querido Daniel, que trabalha na parte prática, técnica, É, processual do planejamento tributário. E é isso que é mais interessante, é a gente conseguir enxergar a conexão que há entre planejamento tributário da parte legal fiscal, para falar da parte dos recursos humanos, né? Com isso. a parte empresarial do direito internacional, que hoje a gente vai falar algumas coisas rapidamente, né? Isso. Quando a gente junta tudo isso com o comércio exterior, junta isso tudo com o direito empresarial na sua essência e chama o pessoal da parte de administração de empresas, logística, gestão, coloca isso tudo sistematicamente, a gente vê o que é economia de custos, É, né? me apropriando do vocabulário jurídico, apesar de não ser advogado, né? Mas a união, justamente, esse bem colocado, quando você fala do planejamento empresarial tributário,
é que o caminho jurídico é a interpretação das leis e olhar os caminhos. Mas para isso, né, para que o advogado ou o profissional que vai trabalhar com isso, ele precisa de comprovações, de fatos. Então, quem pode gerar essas comprovações é uma pessoa da área técnica, né, que vai levar, ó, isso aqui você justifica assim. Ó, a lei está dizendo isso aqui, o que é que você consegue justificar tecnicamente aqui? O que é que a gente pode comprovar? Porque tudo isso precisa de comprovação, né? Porque depois, o planejamento tributário é algo, assim como tem muitos benefícios, tem de fundamental importância, quando ele é usado erroneamente ou de má fé, a consequência é muito maior. Então, inclusive de crime, né, meu querido? Exatamente. Então, vamos dizer assim, o governo, né, o cara não tem pena. Ele fala assim, tá aqui, tá errado, então vamos olhar tudo para trás que você comprou e vamos passar a conta. Ah, mas eu comecei em 2012. Não, mas a empresa é desde 98, vamos puxar 98 para cá porque a gente não erra. Então, tem que ter cuidado. E hoje a gente vai desmistificar muita coisa que a gente ouve e acha que é uma coisa muito complexa, né? Quando a gente fala de drawback, ex-tarifário, né? Insumos diretos e indiretos, para onde isso vai, pelo amor de Deus, que confusão é essa que causa na cabeça da gente, não é verdade? Então, quando a gente vai falar de tudo isso, uma complexidade de coisas, né? Mas quando a gente começa a olhar a coisa uma por uma, com calma, né? A gente consegue sim, meu querido Tiago, consegue sim entender e colocar o planejamento para minimizar esses custos, não é verdade? Então, dou as boas-vindas também a vários queridos que estão entrando, né? São muitas pessoas maravilhosas que estão nos acompanhando. Temos aqui a Kalina, grande gestora, temos aqui... Nossa, o Chicão chegou da nossa área financeira, grande mentor conosco. Então, dou as boas-vindas a Shirley, Lourdes, a Genilda, a Mari, que trabalha comigo lá no escritório. Então, dou as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo essa live. E, sem perder tempo, vamos começar esse debate instigante. Estava muito animado para fazer esse debate contigo, Daniel, porque isso é muito enriquecedor, não é verdade? Obrigado, olha, obrigado. A gente saiu de uma reunião antes de começar a live. Eu fiz questão de tomar banho para deixar meu cabelo bonito, né? Para Tibério poder elogiar, né? Nosso grande diretor. Então vamos para frente, né, meu querido? Inicialmente, eu queria trazer para vocês, meus queridos telespectadores, né? Internet, né? Que não deixa de ser, né? Estão nos assistindo. Então, na telinha do celular. E desmistificar essa questão do planejamento tributário, né? Que é necessário que seja feita para diminuir os custos da sua empresa, como a gente já disse no iniciozinho. E o que significa fazer planejamento empresarial tributário? É simples, gente. É a gente juntar o antes, o durante e o depois. Como isso, Adriano? Simples. A gente pegar, entender o que a legislação quer dizer, colocar isso no estudo dos processos que a nossa empresa tem, e aí é onde entra o Daniel, colocando isso num estudo permanente, porque o planejamento ele é contínuo, ele não cessa em uma única oportunidade. E isso é interessante que a gente vai falar de diversos exemplos, são muitos exemplos, mas a gente vai trazer aqui pelo menos uns 4 exemplos que vocês vão conseguir colocar isso na realidade de vocês, né? Qual é a sua visão, meu querido Daniel, do planejamento tributário? Bom, eu trabalhei quem segue onde mentor sabe, mas atualmente eu moro aqui em João Pessoa, né? E atuo no complexo da JIP de Pernambuco. Então, eu atuei e continuo atuando, na verdade, né? Quase durante 3 anos, justamente nesse pilar da parte técnica do planejamento tributário, né? Existe o setor específico, vamos dizer assim, jurídico e fiscal, que faz a parte do estudo, e eu atuo no outro pilar, que é a justificativa técnica. Então, realmente, a nível para a gestão empresarial, é algo de muita importância, porque, como você falou, os ganhos são expressivos, é um ganho recorrente, e para isso precisa de uma estrutura, né? Você faz a contemplação antes, depois você faz as comprovações e depois você continua com aquele ganho sempre, né? Só mantendo o seu sistema. E para isso, em várias dicas eu tenho falado aqui no Unimentor, quem
quem não tem visto, eu aconselho que veja as dicas que eu faço todas as sextas-feiras. É importante que você tenha o pilar processual, né, da sua empresa, as rotinas, os procedimentos, os padrões. E a gente fala de bastante ferramenta para poder suportar nisso, né? Então, uma das dicas que eu dei, acho que 1 ou 2 semanas atrás, que é de fundamental importância para o planejamento estratégico, é um mecanismo, uma ferramenta que chama BOM, né, que do inglês significa Bill of Material. Então, significa, em português, né, para Tibério já não me xingar aqui, é a lista de materiais, é assim, o que é que eu trabalho? Então, essa BOM, essa lista de materiais, ela já vai te sinalizar, né, quais são os seus insumos diretos, né, para aquela produção. Então, para o planejamento tributário é amplo e de fundamental importância. Então, a primeira coisa que você precisa entender, até para poder você, o seu setor jurídico, ou qualquer consultoria, ou qualquer da forma que você for aplicar, entender quais são os seus insumos diretos e quais são os seus insumos indiretos. Perfeito. Aí, né, eu não sei se você quer comentar algo ou eu já começo falando sobre... Não, a gente vai fazendo esse bate-bola, tá muito gostoso e vamos continuar nesse bate-bola sim, né? Já aproveito pegando aqui a deixa que o Tibério colocou aqui pra gente. A gente tem um curso, Daniel, que a gente está fazendo aqui na Unimentores, Sim. Que é o curso de planejamento tributário. A gente vai esmiuçar tudo isso em 12 horas aulas online, ao vivo. Será toda terça-feira, tá certo? 3 horas aula toda terça-feira durante um mês. Serão 4 terça-feiras onde a gente vai esmiuçar com muita riqueza de detalhe. Obviamente, a gente não vai exaurir todo o estudo do direito tributário, do estudo, né, de uma maneira ampla, mas a gente vai detalhar o máximo que der nessas 12 horas aulas. E pegando esse gancho que você colocou agora, sim, nós começamos esse curso a partir do dia 9, tá, pessoal? Então fica ligado, dia 9, matricule-se, a gente está fazendo um preço promocional e a gente vai fazer, olha, amanhã, eu soube hoje, que quem participar do workshop que vai ocorrer amanhã terá um desconto fenomenal. Mas isso é uma surpresa, só para quem estiver no workshop amanhã, tá certo? E a segunda promoção nossa é quem compartilhar e comentar essa nossa live de hoje, tá? Quem estiver assistindo, compartilhar e comentar, estará concorrendo a uma vaga 100%, Daniel. 100%, meu filho. O Tibério tá ficando louco. Mas vamos embora. Vamos embora. Olha, gente, eu queria dizer para vocês que o estudo dos insumos, ele é essencial, né? Aliás, eu diria a você que ele é a base do nosso estudo. Se a gente tem a legislação como um pilar, como o Daniel falou, temos os insumos como outro pilar. Por quê? A partir do estudo dos insumos, sejam eles diretos ou indiretos, a gente vai conseguir enquadrar na legislação adequada. E aí correr atrás, seja para exportação, seja para importação, seja para a gente trabalhar na nossa legislação interna, seja para a gente trabalhar em busca dos órgãos internacionais, né, que vão apresentar as possibilidades de acordos internacionais, né? Então, é essencial esse estudo dos insumos. Bato a bola para ti, Daniel, para tu falar na prática o que é esses insumos. Bom, vou continuar falando da BOM, mas antes mandar um alô aqui, o professor Paixão aí, que entrou aí agora na live também. Um grande abraço aí, um grande contribuidor, criador de conteúdo também na rede aí, fala muito sobre a parte de empresarial, de processos. Também tem a Mária Amorim, o Júlio Prado está aí também, o Anderson. Bom, continuando como gancho, falando sobre insumos diretos e indiretos, porque isso é muito importante para o estudo tributário, porque as aplicações dos benefícios são diferentes, né? Então, a gente vai falar de diversas coisas aqui, como drawback, ex-tarifário, lei do bem, redução de taxa de ICMS. Então, para isso, existe certificado de origem. Então, tem diferentes aplicações que você pode ser feito. Então, a primeira coisa é entender qual é o insumo direto e qual é o insumo indireto. Então, o insumo direto é aquele que, o nome já diz, está diretamente relacionado ao seu negócio, aquilo que você produz. Então, por exemplo, no meu caso são carros, eu produzo carros, então peças automotivas, ou
ou tudo aquilo que seja insumo para a peça automotiva, matéria-prima, parafuso, uma série de coisas, né? Então, esses todos são insumos diretos. E para esses insumos diretos, tem naquela dica que eu dei lá, que é sobre a BOM. Isso vai estar na sua lista da BOM. Então, assim, se você não tem, é algo que você precisa construir, até para você entender. A BOM, um dos benefícios, eu estou falando aqui, que é o planejamento tributário, né? Mas tem N outros, é melhor para sua precificação, você consegue fazer um controle melhor dos seus estoques, inventário, etc. E muitas dessas coisas são pedidas em alguns benefícios tributários. Então, é importante que você tenha esse controle. Então, quando você tem a BOM, que é a lista de materiais diretos, então você vai ter uma noção de o que é que você usa para produzir uma unidade. Dentro daquilo ali, quando você projeta o volume, você vai entender de todas as referências que você tem, qual é a quantidade de cada item que você utiliza ali, né? E daqueles itens, eles têm origens diferentes, né? Ele pode ser nacional, ele pode ser importado, mas de onde que ele é importado, né? Às vezes o produto ele passa na China, tem uma manufatura nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil. Então, todas essas manobras logísticas ou de onde que a peça vem, ele tem diferentes tipos de aplicação e também pelo tipo da peça ou a descrição técnica da peça, né, ele tem diferentes tipos de incentivos, que aí a gente fala um pouco mais para frente. Deixa eu te interromper para trazer um case real, prático, recente que eu tenho vivido. Na prática, olha, esse estudo de insumos que o Daniel está falando, ele serve tanto para grandes empresas, que é o caso dele, né, produzindo uma grande indústria, né, uma fábrica, né, de montagem, né, quanto para as pequenas indústrias, aquelas indústrias pequenas. Mas qual, Adriano, qual? Me dê um exemplo. Se você tem, por exemplo, uma determinada indústria de montagem de um determinado produto que seja acessório e eventualmente o Estado ele quer tributar aquela peça e ele não tem o NCM adequado para aquela peça, aí ele vai e procura um NCM que seja mais amplo. Porém, a gente tem que observar que o Estado ele não pode cobrar tributos se não existir a norma antecedente. Isso é um princípio básico, tá certo? Do direito tributário. Olha aí que interessante. Então, muitas vezes você pega o Estado querendo, por exemplo, cobrar em cima de um kit, de um determinado produto, que não existe aquela tributação. Então, o que é que ele faz? Ele busca a tributação mais alta para cobrar, quando ele não podia nem cobrar. Veja que interessante, né? E é importante isso da questão do NCM, que também é um material... A BOM é bem complexa. Além da lista de materiais, tem que dizer de onde que eu compro, quem eu compro e qual é o NCM, né? Onde você coloca a descrição. E essa defesa técnica do NCM é justamente o que você falou. Às vezes você tem um produto que você está comprando há anos, numa certa classificação fiscal, que ele existe uma classificação que é mais adequada. E aí você... Numa simples mudança de classificação, por exemplo, um item que você pagava 18% de imposto, você passa a pagar 6, 4, 3, 2, 0, a depender do incentivo. Simplesmente que você trocou de ICM. Só que lógico que para você mudar esse ICM, você precisa ter uma justificativa técnica, né? E isso também pensar nas consequências a nível de operação. Por exemplo, se a gente falar de materiais importados, você pode ter um risco, por exemplo, de... num procedimento desse, você traz um material importado e quando ele chega no porto ou no aeroporto, ele dá um canal vermelho, porque a Receita vai lá e quer entender por que trocou a NCM. Então, se você não tem uma base justificada, você pode ter o seu material apreendido e aquilo ali pode acarretar consequências na sua operação, né? Por que eu estou falando isso, né? Muda muito de empresa para empresa, mas eu já falei isso aqui algumas vezes, não é novidade para ninguém, a Jeep produz 1000 carros por dia, é um carro a cada 80 segundos. Então, imagina, eu não tenho estoque sobrando. Então, eu tenho um estoque ali mínimo que eu preciso para o meu loop. É o Lean Manufacturing, que a gente chama, é um sistema enxuto. Eu tenho o mínimo possível. Então, numa operação dessa, quando eu tenho alguma carga que dá canal vermelho, o cara é um Deus nos acuda. É hora de
de entrar com a liminar, de entrar através de justiça, mostrar risco, etc. Então, é muito importante que esse trabalho seja feito planejado, entendeu? Quando você faz uma pesquisa também de mercado e vê que outras empresas já utilizam aquela mesma classificação, como é algo que você está tirando da sua cabeça, ou que você vai fazer um laudo técnico específico para mostrar, eu estou trocando, mas não é só minha opinião. Tem 2, 3 empresas aqui que eles estão laudando a mesma informação que eu tenho. Então, não é uma coisa só que a minha empresa ou que eu só estou dizendo. Então, tem outras pessoas que têm o mesmo entendimento que eu estou tendo aqui. Então, você precisa argumentar com a receita, né? Então, grande Anderson aí, ó, trabalha com a gente lá também, trabalhou muito com a gente nessa parte de recuperação de impostos aí, está citando aqui a recuperação de ex-tarifário, que a gente também vai comentar aqui, né? Então, só para a gente fechar a parte de NCM, é importante essa classificação e eu deixo a bola contigo, Nery. Se você quiser comentar alguma coisa específica dessa questão da classificação, Receita Federal e esse cuidado que precisa ter. Sim, sim, sim. O NCM, gente, como o colega está falando, né? Eu até puxei a bola, né? Eu puxei a bola mais para frente. Eu fiz um lançamento agora da zaga, daquela que vai direto para o ataque. Na verdade, me perdoe, Daniel, que o objetivo não era nem falar de NCM agora, né? A gente ainda estava na crescente e a gente ia falar de... E nem falamos de indiretos ainda, hein? Nem de indiretos. Então a gente vai voltar para essa bola, porque o bate-papo é muito interessante. É por isso que eu estava muito ansioso por esse bate-papo, né? Mas só para você que está nos assistindo, entender, né? Que diacho é NCM? Gente, NCM, nomenclatura comum do Sul, do Mercosul, né? Essa é a nomenclatura internacional que o Brasil adotou, que utiliza como sendo a nomenclatura principal nossa, que é a nomenclatura que foi estabelecida pelo Mercosul. É por isso que é NCM, nomenclatura comum do Sul, nomenclatura comum do Mercosul. E a partir do NCM é que tem a TEC, né? Que é tirado a carga tributária da ALAD, todos os acordos internacionais, tudo começa a partir do NCM, que é a nomenclaturazinha, aquele código gigante, né, que você pode detalhar para mim. Eu até hoje nunca decorei o que cada subscrição daquele subitem, o que é que aquilo significa, né? Pelo amor de Deus, aquilo é enorme, né? Mas aí cada númerozinho daquele tem uma significação, né? Para que internacionalmente todo mundo e cada língua que for utilizar para aquele tipo de mercadoria utilize aquele mesmo código, né? Ou pelo menos procure ajustar da melhor maneira possível essa codificação internacional. Diga aí, Daniel. A Mirelle Luz está perguntando aqui uma questão que vai justamente nisso que você está falando, que ela fala que poderia ser feita uma consulta à Receita Federal no que tange a troca de NCM para se evitar riscos? A minha sugestão é sempre, né? Então, da maneira que eu fiz lá e que também o Nery executa nos processos dele, existe uma tabelinha onde você mesmo lê lá, normalmente a pessoa que está dando a sua assessoria, porque é muito melhor você fazer isso assessorado, porque vem com algo filtrado, né? É uma lista gigantesca, então imagine se você tiver que buscar item a item. Então, a pessoa vai lá, faz um crivo, né? Vai te dar 15 opções, 10 opções, daquilo ali você lê, vê o que melhor se encaixa, né? E aí você depois faz a defesa técnica junto com o seu consultor. Então, sempre consultar o sistema da Receita, né? Não pode ser algo da sua... Simplesmente, esse NCM aqui tem tal incentivo, vamos colocar ele lá. Não, se ele não estiver correto, você pode ter sérios problemas tributários. Enormes, né, enormes. Inclusive, de poder fechar a sua empresa, porque a tributação é gigantesca. Então, a Bíblia é a Receita. Pega o que a Receita falou e segue lá o NCM para fazer com a sua classificação. Lá tem a descrição e a descrição detalhada do que é, né? Exatamente. Agora, eu lembro-vos aquilo que você falou no início, meu amigo Daniel. O estudo através de engenheiros, através de toda a parte técnica que vai estabelecer os laudos mínimos necessários para você começar esse diálogo com a Receita, ele é essencial. Porque aí você vai lhe dar subsídio e vai dar subsídio ao corpo jurídico
para que, eventualmente, se a Receita não concordar, porque isso acontece. Muitas vezes a Receita diz, olha, eu tenho aqui uma gama de umas 40 empresas que trabalham com essa mercadoria. Eles estão pagando X de tributos em cima dessa mercadoria. Se eu mudar para você, por melhor que seja, vou ter que mudar para todo mundo. Porque vai se estabelecer com aquela resposta da consultoria realizada antecipadamente, vai se estabelecer uma jurisprudência administrativa. E essa jurisprudência administrativa vai obrigar a Receita a ter que acatar a redução de tributos para todo mundo. Tu acha que ela vai querer fazer isso, Daniel? Vai nada. Vai nada. A questão, talvez só a colocação, às vezes não é que ele teria que dar o mesmo benefício para os outros, mas é que abriria o precedente das outras pessoas fazerem o mesmo, que é injusto isso que a gente está falando. Muitas vezes, empresa de qualquer tamanho, ele pode fazer isso. As grandes empresas, lógico, puxam, né? Tem grande poder de negociação, volume, etc. Mas para as pequenas abrem a mesma possibilidade. Então, às vezes o canal já está aberto, você não tem que fazer exatamente nada. É pegar lá, fazer o estudo, fazer a análise dos seus insumos diretos e indiretos, como que estão as classificações fiscais, né? Sempre assessorado, e aí a pessoa já vai te dizer, ó, aqui, e o ganho ele é automático, né? Inclusive, para quem fica pensando assim, é muito caro fazer algo disso, eu não tenho dinheiro para investir, mas eu te falo como é que essas empresas trabalham, né? Eu não sei como um Nery especificamente, mas acredito que é um regra de mercado. Sabe como as empresas trabalham? É em cima do percentual do seu ganho, seu investimento inicial é zero. Então, assim, é zero, eu quero fazer. Beleza. Alguém vai lá, faz o estudo para você e fala assim, o seu potencial é esse, vamos começar, vamos. Eu ganho tanto em cima do que você recuperar. Ou seja, você não está perdendo nada. Tipo assim, se você pagava 100 mil para o governo, você vai pagar, sei lá, 10% para a empresa de consultoria e os 90 mil vai estar lá no seu caixa, entendeu? Meu amigo, às vezes você pega uma empresa, tem uma determinada empresa que eu dou assessoria continuamente, né? Só para atender o telefone dele. Ele passou 2 anos sem precisar de mim, me pagando mensalmente aquele xizinho que eu cobro, bem pequenininho, só para dar consultoria a ele mensal. Praticamente só para atender o telefone dele. Detalhe, 2 anos me pagando quase nada. Meu amigo, a gente precisou fazer uma reestruturação do NCM de uma determinada mercadoria que ele estava utilizando. E a gente conseguiu perceber que o cálculo da receita estadual estava absolutamente errado. Eles estavam fazendo tudo errado há quase 5 anos. Resultado, a gente impetrou uma ação, conseguiu eliminar, derrubou aquele valorzinho que era... Deu um churrasco bom, né? Deu um churrasco bom, né? Quase nada que ele me pagava. Ele veio dizer, Adriano, olha só, o aproveitamento que eu tive só porque eu estava contigo o tempo todo conversando, que a gente descobriu. Eu disse, não, peraí, tem um colega nosso que é da Receita Federal lá do Rio de Janeiro e eu comecei a conversar com ele. Isso aqui está errado. E aí a gente começou a estudar a legislação com base no NCM que ele tinha, né? Esse é um caso real, isso aconteceu ano passado. E aí a gente verificou que o enquadramento dele estava inadequado com o que a legislação estava possibilitando fazer. Resultado, ele teve a economia de milhões, no plural. Eu não posso falar de números aqui, mas é grande. É grande. Então a gente começa a perceber o quão importante é fazer o planejamento tributário. Aliás, eu digo mais, não apenas fazer, mas você pelo menos ter um pouco de noção, né, do que é o planejamento tributário, para você entender um pouco da noção do que é que a legislação nos determina fazer, para entender o raciocínio disso que a gente está debatendo aqui. Porque para você entender, é necessário estudar um pouco. Ainda que você já seja empresário, ainda que você já tenha 20 anos de mercado, ou 30, ou 40, é necessário você se reinventar constantemente. E é por isso que a gente está fazendo amanhã esse workshop,
né, para possibilitar as pequenas, médias, microempresas poderem conversar conosco. É um workshop solidário, não é isso, Daniel? Que a gente vai fazer amanhã, um workshop solidário, gratuito, gente. Os R$ 10 que a gente está cobrando é para a gente ajudar um asilo, tá? Então, vai ser gratuito. Convido vocês, procura lá no site lá da Unimentor, entre em contato com a gente, tá certo? E teremos também o nosso curso de planejamento tributário, 12 horas, toda terça-feira, a partir do dia 9, tá? Para a gente debater sobre tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sobre NCM, sobre o que é o planejamento tributário, da onde surgiu isso, por que surgiu o planejamento tributário, né? É necessário a gente entender que tudo isso começou porque algumas pessoas lá atrás começou a pensar, olha, peraí, a legislação precisa ser interpretada. A legislação não vai ser só aplicada nua e crua. Por que Coloca uma interrogaçãozinha aí na sua cabeça, meu querido interlocutor. Por acaso, eu sou obrigado a pagar a legislação, a escolha da Receita Federal, que ela seja mais cara? Não. A gente tem a opção de preparar a nossa empresa. Se existe um estudo e ele é lícito, se ele tem uma finalidade empresarial, ele pode sim ser aplicado. Recentemente, outro caso prático, Daniel, trazendo para tu aqui, eu fui numa reunião lá na Receita Estadual para trabalhar sobre o ICMS, para conversar com a direção daqui, do estado de Pernambuco, tá? E aí, quando eu cheguei lá, sabe o que foi que o fiscal me disse? Ele disse, Adriano, isso aí que vocês estão fazendo é planejamento tributário. Eu digo... E qual o problema? Onde é que está dizendo na legislação, meu amigo, que a empresa é obrigada a pagar a forma mais cara? Quer dizer que a empresa vai dizer, olha, se eu tenho a possibilidade de escolher o regime de tributação mais barato, eu vou escolher o regime de tributação mais caro? Minha linha de pensamento, existe, lógico, essa forma de pensar, não preciso pagar o mais caro, mas é importante mesmo as pessoas entenderem que isso existe, gente, é para facilitar o desenvolvimento do país. Isso não existe porque assim, eu estou fazendo porque é bonzinho. Quem exatamente cria esses mecanismos é o próprio governo. Então ele vai fazendo esses incentivos e vários tipos de mecanismos, né, para que ele possa incentivar o comércio, né, incentivar a abertura de novas empresas, mais empregos. Então imagine, quando você tem uma economia grande dessa tributária, lógico que o governo depois, isso é importante estar antenado, ele cobra também contrapartidas, né? Investimentos, aumento de capacidade, manutenção de empregos. Então, tudo isso é para fazer a roda da economia girar. Então, é importante que você esteja antenado nisso, entenda também quais são as contrapropostas, vamos dizer assim, do governo, que não é nada de absurdo, pelos ganhos que você tem, cara, são incentivos totalmente factíveis de ser feitos e que vai ajudar o desenvolvimento tanto da sua empresa quanto o desenvolvimento da região, né? Então, isso é feito justamente para fomentar isso, tá? E falando em especial, já que você comentou de ICMS, principalmente para as empresas daqui do estado de Pernambuco, cara, o incentivo fiscal é muito grande, cara, tem muita possibilidade. E aí a gente pode entrar um pouco no que eu não falei ainda, mas posso falar agora, que é dos insumos indiretos, né? Porque a gente falou dos diretos, que tem bastante aplicações, né? E tem os indiretos, que o indireto é aquele que você propriamente não usa na peça ou no produto ou no serviço que você faz, só que ele é necessário, né, para a manutenção do seu negócio. Então, por exemplo, lá na fábrica, né, a gente faz pintura dos para-choques, pintura do carro, de algumas partes do carro. E a gente tem aquelas fitas de piso, de demarcação, né, que para quem talvez não vive na indústria, mas no banco, por exemplo, você encontra muito isso, né, quando faz as filas, é aquela fita que fica no piso, é uma fita de demarcação, aquilo é um item simples, né, que você comprou no ICM, aquilo é um consumo indireto. Eu preciso daquilo por quê? Porque eu tenho que fazer a demarcação do solo, eu tenho que manter minha fábrica organizada, uma série de coisas. Só que para essa finalidade desse produto, ele tem um ICM específico. Porém,
No meu processo de pintura, eu tenho alguns processos lá que eu preciso fazer a proteção de algumas partes metálicas para que eu evite a oxidação mais rápida, né, vamos dizer assim, dessas partes metálicas. Então, a gente coloca um saco plástico de N fitas que a gente testou, essa que é fita de piso, que ela tem uma cola bastante aderente e tal, era a que era melhor aplicada, né? O Durex não funcionava, fita crepe não funciona, porque o forno, por exemplo, passa depois uma temperatura de quase 80 graus. Então, a gente pegava usar essa fita de piso. O que aconteceu? Essa fita de piso deixou de ser um insumo de produção, de administrativo, vamos dizer assim, e passou um insumo inerente ao meu processo. E aquilo muda a classificação fiscal e tem um outro incentivo e uma outra redução de imposto. Então, perceba que é um item muito simples, sutil, que se você não faz uma auditoria, se você não tem alguém da parte jurídica para dizer, cara, isso aqui que você compra, mas você não usa para o que você está dizendo aqui no DCM. Você usa para esta finalidade aqui. Então, ele sai disso para isso. Então, essa modificação simples, que é algo que você vai chegar lá no seu sistema, e no sistema da Receita, e no cadastro que você tem, faz essa troca, cara, ele muda o imposto, mas é absurdo o que você muda. E além de mudar, você pode entrar com um pleito para recuperar o que você já tinha gasto, dizer assim, ó, eu tinha isso aqui tudo, eu estou desde tal ano comprando, você pega as notas fiscais, comprova, e você pega o seu sistema e atualiza, e ele, né, dali para frente, quando você comprar, o que acontece? Você não precisa ficar recuperando o imposto mais, ele já entra automático. O imposto é meio automático, você não tem que fazer mais nada. Ou seja, se antes você pagava 15% de imposto, agora você mudando de 100, agora não, você paga 6 ou 0, depende do incentivo de cada lugar. Então isso vira automático, cara. Imagina o efeito a nível de caixa da sua empresa, por exemplo, que antes você tinha que pagar, sei lá, 20% de imposto em cima de R$100. Agora você vai pagar só 5%. Então, do seu caixa não vai sair mais... não vai sair mais R$100, ele vai sair já menos, entendeu? Então, é um efeito automático, é automático o efeito. Então, é muito importante isso. E aí, para os insumos indiretos, né, tem essa recuperação, que normalmente os insumos indiretos são comprados mais nacionalmente, mas existem insumos indiretos que podem ser comprados fora, que também se aplica os benefícios que normalmente é usado que é usado no comércio internacional, né? Meu amigo, além disso, você estava falando antes, quando você estava tratando da necessidade da gente saber da onde vem determinadas mercadorias. E aí a gente já entra em outro ponto que é interessantíssimo também, dentro do nosso planejamento. Outra possibilidade de planejamento, né? A gente fazendo o estudo do quê? Do certificado de origem. Né? A gente entendendo da onde a mercadoria vem, o que é que a gente pode fazer? A gente pode correr atrás dos instrumentos contratuais, acordos internacionais que já estão em vigor. Né? Exatamente. Não estou falando nem da gente brigar. Estou falando da gente pegar o certificado e ir lá verificar se a mercadoria já tem algum acordo pré-formatado que o Brasil já assinou. Existem dezenas, com o México, com Itália. Olha, aqui do Sul tem dezenas de acordos internacionais que você está aí, chega a estar salivando para falar. Fale. É porque assim como o Tibério, mas ele já tá formado, já é um mestre, vamos dizer assim, eu estou mestrando ainda em negócios internacionais. Então esse realmente é a nossa vivência do dia a dia, a gente vê muito isso. Mas antes de falar disso, eu queria também deixar um recado aqui, né, sobre a Facultur, grande parceiro da Unimentor. A gente também está com vários cursos presenciais das pós-graduações lá, então muita coisa disso que a gente fala aqui, a gente vai tratar lá. Tem muitos cursos, tem curso de MBA em startup. Acompanhe o nosso Instagram, que tem lá detalhamento, né, de todos os cursos. Então, realmente é um grande parceiro que a gente tem aí na região de Recife, a região metropolitana inteira, que vocês podem ter um contato mais próximo com a gente, com cursos presenciais e uma inovação que é mentoria. Então, os alunos também serão mentorados, isso está dentro do curso. Então, rapaz, eu não conheço nenhuma, zero. Também não. Eu não conheço nenhuma faculdade que tenha isso. Também não. Meus parabéns para Tibério e o Júlio Prado e todos que incentivaram para que esse acordo saísse. Ó,
Parabéns a essa parceria, eu vou te falar. É isso aí. E aí, voltando um pouco ao assunto assim como você introduziu aqui sobre o comércio internacional, assim como eu falei da questão da NCM, né, para insumos indiretos, os insumos diretos, né, que tem os acordos internacionais, realmente é justamente isso que o Nery falou. Muitas vezes você não precisa ficar brigando por nada. Eu já passei pelas duas situações, né, de tanto pegar pleitos, né, que já existem, você só reclassifica e joga ele dentro daquele pleito, quanto pleitear algo novo, que começa do zero. Para pleitear algo novo, realmente é algo que tem duração de um ano e meio, mais ou menos, para você conseguir o pleito, se você passar em todas as fases, vamos dizer assim, né, e o governo, no final, aceitar que aquilo realmente é algo relevante para o país. Então, você pode ter esse benefício. Então, falando de alguns benefícios que já existem e que você pode usar, então tem, por exemplo, o drawback, né, que é os incentivos que ele pega assim, tudo que você produz internamente, né, que você compra de peças importadas, você manufatura internamente, e depois aquilo ali tem um percentual, alguma parte daquela produção que você termina exportando de novo, ele te gera um saldo de benefício, né, que você pode reutilizar na compra dessas peças que você está importando. Então, falando em números gerais aqui, né, é como você pega imposto de 20%, 18%, isso baixa para 2%, para 0%. Então, é muito grande o ganho, principalmente, aí pegando aqui um pouco dos conhecimentos do meu amigo Chicão, falando a respeito de fluxo de caixa, porque quando os materiais são importados e vêm às vezes navio, então demora 45 dias, 50 dias, 60 dias. Então imagine isso dentro do seu capital de giro, né, para poder absorver na sua operação, quanto que isso não dá de benefício, né, reduz drasticamente esse capital parado que você tem de estoque em trânsito, né? Então realmente é algo para se pensar. Além do drawback, existe também o ex-tarifário, né? Que Calma. Deixa o pessoal ficar aí, ó, com a salivando. Deixa o pessoal salivar. Calma. Mas olha, só complementando essa questão aí do drawback que você está colocando, ela é muito interessante. Você falou na prática, né? Falou na prática, na realidade. Veja, o que é você pegar esse insumo, né, essa mercadoria, né, trazer para cá, para a sua empresa, industrializar ela, né? Basicamente é isso que você está me dizendo, conseguindo, para isso, suspender a cobrança dos tributos. Mas como? Existe uma legislação específica que nos permite fazer esse tipo de procedimento, que é ou suspender, ou até, em alguns casos aí, específicos, você conseguir eliminar. Você veja o que é eliminar, ó, zero. Então, isso aí é possível, tendo em vista que há uma legislação que prevê isso. Então, o que é que você pode fazer na sua empresa? Você pode verificar se existe a legislação específica e elaborar o processo que o colega está falando agora, que é colocar isso em prática na sua empresa para reexportar. Olha que bacana. E isso... Fale, meu querido. Mas, aí alguém pode dizer assim, né, eu compro, mas eu não exporto nada. Então eu não posso drawback. Eu falei, tudo bem, mas para onde que vai esse produto que você está mandando? Porque esse produto que você está mandando pode compor um outro produto de outra pessoa que essa sim exporta. Então ganha você e ganha ela. Porque entre os dois com o pleito, entendeu? Vocês repartem os ganhos, porque você, né? E isso vira global. Por exemplo, eu sou um fornecedor da Jeep. Eu não exporto peças diretamente. Mas isso é possível porque a Jeep exporta carros. Então, como ela exporta carros, ganha eu e ganha a Jeep. Entendeu? Exatamente. Então, isso também pode ser feito. Você precisa ver o fluxo onde vai. Mas continua, né? Isso, né? Mas é isso. Esse bate-bola é legal por causa disso, que a gente vê o que acontece na legislação e a gente vê o que está acontecendo na empresa ao mesmo tempo, né? A gente utilizar dos benefícios fiscais que já existem na legislação e ver na prática como isso pode acontecer. Esse fluxo interno dentro da empresa. E olha, há muitos empresários aqui, a gente tem vários empresários aqui, dou as boas-vindas ao meu querido Stanley Cipriano, ao Henrique Brasil, que também
já foi diretor de diversas empresas, hoje ele é empresário. Então, você pode encontrar essa possibilidade também na sua empresa, ela sendo micro ou pequena empresa. Você sabia que você pode utilizar isso até para licitações no exterior? Tu sabia disso? Outro dia eu estava verificando, né, prestando uma consultoria para uma determinada empresa que eu ainda não tinha visto isso, né? Mas nos Estados Unidos estava sendo utilizado esse tipo de procedimento. Veja como é. Isso é novo, né? A nossa legislação, ela o tempo todo traz inovações, né? E o interessante é que a gente falou de pós-graduação, né? Incentivando, aí muitos poderiam dizer, poxa, mas eu vou fazer uma pós-graduação para só aprender isso, só entre aspas, né? Mas só aprender isso porque eu sou empresário. Mas você que é estudante também pode utilizar isso como uma área nova para você atuar. Você que já é empresário, você pode utilizar isso como uma área nova para você trabalhar na parte técnica. Como você estava me contando antes da gente começar a live, você eventualmente entra em contato com um escritório que estuda a parte tributária de vocês, que fica lá no sul, né? Onde lá existem pessoas que são assalariadas só para estudar a legislação. Eu tive um aluno meu, que ele trabalha em determinada empresa, e aí, para resguardar a ética, eu não vou falar nem o nome dele, nem da empresa, mas de uma grande empresa daqui, do estado, que o emprego dele chegava o diretor para ele toda segunda-feira e disse, e aí, meu querido, qual é o tributo que a gente vai economizar essa semana? O trabalho dele era só estudar. Você veja, que interessante, né? Então, mas pode falar. O importante é só complementar, porque muitas vezes as pessoas ficam assim, eu vou fazer MBA, vou fazer um curso só para entender isso. Às vezes isso é o seguinte, você for fazer o curso, não é porque você, de fato, vai enfiar a mão na massa e fazer, mas você vai entender onde que você está situado e quem são as pessoas que precisam te assessorar para fazer aquilo, porque você não vai virar um especialista em planejamento tributário da noite pro dia, você vai ter um conhecimento de onde aquilo vai te fazer chegar e quem são os determinados profissionais que você precisa, né, para poder chegar naquele objetivo. Porque senão, você não vai saber nem quem você contrata, se realmente você sabe se aquela pessoa tem conhecimento ou não de causa. Você pode, num bate-bola simples, entender, não, essa aqui realmente tem conhecimento de causa. Olha, pelo que eu estudei, Daniel, e o conhecimento que eu tenho. Você está me dizendo uma coisa agora, que imagine você, aqui, você, gestor, grande Jonathan, né? Dono grande advogado aí de Salvador, cara sensacional, espetacular. Seja muito bem-vindo. Imagine você, meu querido Daniel, tendo que tratar, você gestor, tendo que tratar com um gestor que conhece do que você está falando. Você não conhece enganar não, meu amigo. Você não consegue enganar não. Então, você, gestor, também precisa ter o conhecimento sobre o assunto. Né? Outro dia eu estava conversando com um diretor de uma determinada empresa que ele vive estudando, ele adora estudar. Então, ele é administrador de empresa, mas ele tem pós-graduação em gestão tributária. Então, você conversar com um cara desse, sem saber realmente do que você está trabalhando, o que você vai aplicar, esse planejamento que a gente está falando, que eu pausei você quando você começou a falar do drawback, que é a suspensão, a possibilidade da gente suspender e até chegar a eliminar, né, essa carga tributária, sem você saber do que você está falando, o que é que significa. Então, é necessário você, meu querido, estar o tempo todo se atualizando. Isso é que é a grande bola da vez, de você estar fazendo um curso. Você não tem tempo de fazer uma pós-graduação, faça um curso, né? Mas vamos continuar nesse bate-bola. É importante também outra coisa, que as interfaces dentro desse mesmo processo são totalmente diferentes. Por exemplo, o cara do advogado tributário, ele vai te dar assessoria em cima das leis. Então, quem faz o curso, talvez, né, eu quero entender um pouco melhor disso. O cara que é da área técnica, por exemplo, ele pode entender como que a área dele pode fazer o link com isso, porque
você pega um consultor e você vai entender, pô, o planejamento tributário funciona isso aqui, eu sei o que é um drawback, o que é um ex-tarifário, o que é um certificado de origem, um acordo bilateral e tal, como que funciona e o que precisa para responder, para justificar aquilo, né? Então, se você é um profissional da área técnica. Se você é um profissional da área de compras, né, por exemplo, como que você vai classificar melhor seu NCM e talvez justificar melhor para aquele ganho virar recorrente? Então, existem diferentes interfaces dentro de uma mesma empresa que precisam do mesmo conhecimento, né, para aplicações diferentes, porque é um conhecimento que precisa ser feito multilateralmente, né, multifuncional, são diferentes conhecimentos que precisam se juntar para que o planejamento tributário exista. Não adianta achar que nosso querido vai botar na mão do advogado e o cara vai fazer tudo. Não é assim que funciona. Não vai, até porque o advogado ele precisa do conhecimento da empresa. Aí você Exatamente. tocou num assunto importantíssimo. Se você me convida para eu ir lá lhe dar uma consultoria, tal, beleza. Mas eu chego lá e vou dizer, qual é a situação da sua empresa? Me conta. Qual é o seu produto? Qual é a codificação e enquadramento que ele se encontra? Você já verificou a possibilidade de aplicação do ex-tarifário na sua empresa? Você já deu uma estudada nisso? Então, se você não sabe isso, como é que a gente vai dialogar e conseguir economizar os milhões que você pode economizar? Então, isso é importante, é essencial, né? É essencial. Esse contínuo, essa contínua diálogo, esse debate contínuo, ele é de um caminho que não para, ele não se interrompe, né? Porque o planejamento ele é contínuo, né? E mas já falando, eu toquei no assunto de ex-tarifário e eu tinha dito ao pessoal que guardasse, né? Eu até pausei você. Vamos tratar desse assunto, que eu tomei um susto agora quando eu olhei para baixo e vi que era 7h52. Falta 8 minutos, né? Nossa Senhora! Falando rapidamente aí, a parte do ex-tarifário são normalmente o governo abre linhas de incentivo, né, para determinadas importações, onde existe uma comprovação que a indústria nacional não é possível de fabricar, ou a indústria nacional não é competitiva, né? O que a gente chama no comércio internacional, quem estuda negócios internacionais, que é a questão da globalização, né? A competitividade. Hoje, na verdade, além de globalização, a gente fala de geolocalização. Existem lugares que são mais competitivos, que é difícil você competir. Tem um exemplo, por exemplo, o kickbox. Então, o kickbox tailandês, o cara nasceu no berço ali, para ele falar de forró. Como é que já fala de forró se não for Nordeste? A gente não falar de Recife, entendeu? Fala assim, vem um forrozeiro aí do Rio Grande do Sul, tocar no São João de Caruaru. Isso assim, porra, vai trazer um forrozeiro do Rio Grande do Sul para tocar no Caruaru, não tem ninguém no estado de Pernambuco que consiga suprir. Então, é esse ponto que a gente está falando. Então, quando você tem uma expertise, então realmente é algo que é difícil de competir com outros lugares, então o governo abre ex-tarifário para subconjuntos, peças específicas, para que incentive a montagem aqui e você importe desses lugares. Então, você faz a defesa desse ex-tarifário, né? Uma classificação, né? Tem um NCM que ele é atrelado ao ex-tarifário, então você faz a defesa e aquilo ali você tem um incentivo. Esse ex-tarifário muitas vezes já existe N ex-tarifários já disponíveis, então você precisa conhecer o catálogo, saber quais são os seus produtos e o que você pode classificar neles, ou se não existe, você pode entrar com um pleito novo, que é o que eu falei, demora em torno de um ano e meio. Contínuo, né? O ex-tarifário ele é temporário, então ele fica o tempo todo se renovando. Você defende, você solicita, a legislação ela vai se atualizando, né? Essa redução temporária, ele vem beneficiar todas as empresas que se enquadram naquela categoria. Então, se você está nesse estudo contínuo, né, dentro da sua empresa, dentro desses processos, aí você vai conseguir o quê? O seu objetivo final. Qual é o seu objetivo final aqui? É diminuir os custos da sua empresa. Né? Seja você diretor, seja você gestor, ou não, seja você um simples funcionário. Você quer o quê? Galgar novos cargos, você quer mostrar que você consegue, você quer se aprimorar dentro da sua empresa e galgar um plano de carreira, o que é que você vai fazer? Vai mostrar que está correndo atrás, meu amigo, ajudando a sua empresa. Principalmente agora, né? Principalmente agora, que com esse cenário de pandemia, cara, aquele funcionário de bater cartão dia 5, dia 30,
não vai existir mais, cara. Você precisa de pessoa que realmente que traga um diferencial, que traga retorno para a empresa, né? No mundo da engenharia a gente fala muito, cara, engenheiro tem que se pagar. Essa é a conta. O cara contratou um engenheiro e falou assim, se você ganhar 5, você tem que dar 15. Se você ganhar 10, você tem que dar 30. Então, cada vez que você ganha mais, você tem que dar mais para a empresa. O engenheiro tem que se pagar. Advogado tributarista é a mesma coisa, cara. Advogado tributarista tem que se paga muito fácil. É um piscar de olhos, né? Bom, vai ficar curto aqui, porque a gente tem pouco tempo, mas e bastante coisa para falar. A gente tem Lei do Bem, a gente tem hoje o OEA, que é um certificado que também você pode fazer o desembaraçamento já em alto mar, ou com o produto ainda em transporte. A gente falou de ex-tarifário, falamos de drawback, tem certificado de origem, que são os acordos multilaterais, né? Que tem os blocos econômicos. Então, agora, por exemplo, recentemente a gente viu o acordo do Mercosul junto com a União Europeia. Então, isso gera uma série de incentivos que podem vir. Então, isso é feito, lógico, na contrapartida, a União Europeia quer comprar alguma coisa do Brasil, o Brasil, em contrapartida, quer comprar alguma coisa mais barata da União Europeia. A gente vai entrar com nossos produtos mais facilmente lá e eles vão ter acesso mais facilmente do produto deles aqui. Então, é importante estudar isso vai mudando, como a Nery falou, é contínuo. Então, eu deixo essa dica aqui para vocês, para poder fechar, a gente não terminar a live no meio. Veja o curso do Nery, eu acho que é muito importante você conhecer. Eu também tenho o curso, o meu é um pouco mais para frente, vocês vão ver no Mentor, que vai falar sobre otimização de custos operacionais. Eu falo um pouco também dessa parte mais operacional, vamos dizer assim, do tributário, mas é importante que você conheça de onde vem. Então, Nery, obrigado, foi sensacional. Acho que querido, é a satisfação um campo imensa, gigantesco de coisa. E dá para fazer mais umas três lives fáceis. Sem dúvida. Isso. Olha que a gente não tocou nem daquilo que todo mundo fala, né? Porque, eu vou lhe ser sincero, assista uma live de planejamento tributário, de direito tributário, para você ver se fala a metade do que a gente falou. Sabe o que eles iam falar só? Iriam falar de regime de tributação. Isso não é importante, não. É muito importante, mas não tem só isso, né? Não tem só isso. Sabia que você pode fazer emissão de debênture? Você, sua empresa limitada, pode emitir debênture. Pode. Basta fazer a atualização do seu contrato social. Tcharam! Olha aí, planejamento tributário. Então, existem várias possibilidades, né? Como o Alexandre falou aqui, vão abrir a caixa de Pandora. É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer. A gente quer ajudar vocês, ajudar nesse momento, né, difícil, ajudar todos vocês a gente encontrar uma solução, uma saída, melhorar a sua empresa. A gente vê soluções, estamos aqui para isso, para ajudar, para contribuir da melhor forma possível, né, meu amigo? Né? Agradeço a você. E de caminhos, né? Estamos mostrando aqui, falando, exemplificando, trazemos casos práticos e trouxemos N caminhos. Tem os cursos dentro do Unimentor, tem as pós-graduações com a Facultur, tem todas as nossas lives, tem as nossas dicas semanais. Então, assim, tem conteúdo para você de dar de sobra para que você possa implementar isso, tá? Então, Nery, obrigado aí. Vou deixar esse último minuto aí para você se despedir também. Um minuto para a gente encerrar e agradecer a participação de todos. Né? Obrigado, Tibério, pela participação. Ficou aqui continuamente a live todinha. Né? O nosso grande Chicão também esteve presente, né? Da Genida, da Mari, da Andressa, da Karina, da nossa querida Ana, nossa mestra em recursos humanos. Né? Agradecer também a presença. Suas palavras são enriquecedoras, grande Stanley, grande empresário que está aí nos acompanhando continuamente. Agradecer a presença aí do professor Manuel, do Alexandre que falou. Pode falar, Dani. O workshop amanhã também, não esqueçam do workshop amanhã, se inscrevam, vai ser muito legal. Mandar um abraço para a galera de Goiânia aí também que está aí, da Direction, Alessandra, Antoniel, todo mundo está aí, grandes parceiros também aí. Olha aí. Então pronto, gente, olha, um grande abraço, ó. Um beijão para todos, sintam-se abraçados. Espero em Deus que já termine toda essa situação que a gente está passando e a gente possa se encontrar pessoalmente, dar um abraço forte, apertado, né? Temos aí agora 15 segundos para concluir. Então, um abraço para todos vocês. É isso que eu tenho para a gente fechar aqui.
Lembrando que planejamento tributário depende de quê? De conhecimento e de você estar muito bem assessorado. É isso Exatamente. Que a gente quer apresentar a você, né? A Unimentores traz essa possibilidade dessa assessoria para vocês. Abraço, gente! Um abraço forte, abraço, Dani. Até logo, hein? Tchau, tchau. Até valeu. Logo. Foi um prazer.